Queria que você abrisse comigo a tua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 18. Hoje eu vou ministrar sobre armas espirituais, parte 3. Já ministramos a parte 1, parte 2 e hoje a parte 3. É uma série de ministrações que, se a gente fosse estudar a fundo, levaríamos mais de meses estudando sobre esse assunto e compreendendo esse assunto. Em Efésios capítulo 6 e versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo fala sobre a armadura espiritual que Deus nos dá, a armadura que todo cristão tem, recebida de Deus sobre a sua vida. Em Efésios 6, 10 em diante diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então hoje nós vamos falar, queridos, sobre essa armadura espiritual que o Senhor nos dá. Antes disso, eu queria ilustrar a mensagem com algo, queridos. Eu estava falando para minha esposa esses dias que fico muito feliz que as nossas filhas têm o mesmo hobby que nós, principalmente eu. Eu tenho um hobby de olhar filmes. Quem me ouve pregar já deve ter percebido, né? Geralmente eu conto alguma história de algum filme de vez em quando. E semana passada nós falamos a respeito do filme Até o Último Homem. Falamos sobre um soldado americano que foi para o forte da batalha e livrou muitos homens da morte. E o seu general que debochava dele antes, agora diz: você salvou muitos homens, você fez mais pela tua nação do que qualquer outro soldado. E ele não tinha levado nenhuma arma para a guerra. Isso não é normal, porque nós temos armas também que Deus nos deu para guerrearmos, estamos em batalhas. E todo soldado que vai para uma guerra, ele vai com armas, ele vai com muitas armas. E eu estava falando que eu gosto muito de filme, e durante esse tempo nós olhamos de novo o filme que foi lançado há pouco tempo. Eu gosto muito da série Velozes e Furiosos. Alguém gosta da série Velozes e Furiosos? Como eu gosto de velocidade, gosto de ação, é um filme que eu gosto bastante de olhar. E eu olhei aquele que é o último lançado, olhei vários, mas o último que foi lançado de novo. E o filme é Hobbs e Shaw. E eles então estão lutando contra um exército muito poderoso, que está querendo pegar um vírus que foi desenvolvido para que, de uma forma muito rápida, tome o mundo inteiro. E essa organização quer esse vírus para dominar, para manipular todos os presidentes de nações e manipular todo mundo. Então, esses dois personagens estão lutando para defender a humanidade, para que esse vírus não tome todos os lugares. Eles enfrentam um inimigo muito poderoso. Robôs, é como se fossem robôs de tanta tecnologia,
que os adversários têm. Se você olhou o filme, sabe o que eu estou dizendo. Se você vai olhar depois, você também vai entender bem o que eu estou dizendo. Então os inimigos eram praticamente invencíveis, e eles estavam sendo perseguidos de todos os lados. Havia muitas armas químicas, havia uma guerra muito forte contra eles, até que num determinado momento do filme, um deles, que é o Hobbes, diz: olha, só existe um lugar do mundo que nós podemos ir para nos defender e ganharmos tempo para termos uma estratégia de vencer esse inimigo. E esse lugar era a nação que o Hobbes havia saído desde menino ele tinha saído, que é a nação samoana. E eles então vão para esse lugar, e eles preparam uma armadilha de guerra contra o inimigo. Eles preparam todo aquele ambiente, eles preparam todo aquele lugar, porque quando ele vai perguntar para a mãe dele: mãe, cadê as armas? Porque eles tinham muitas armas de fogo para se defender. E a mãe disse: eu joguei fora todas as armas que nós tínhamos, porque trouxe muita desgraça para a nossa família. Então eles têm apenas armas muito antigas, que são alguns tacapes, ferros, que eles vão se defender. E com essas armas muito precárias, e com toda uma estratégia que eles levantam, eles acabam vencendo o inimigo, acabam salvando o mundo, e de uma forma realmente, com uma grande estratégia, que acontece no filme. Porque eu estou trazendo esse filme aqui, queridos, porque Deus, Ele tem disponibilizado armas poderosas para nós, armas poderosas nele, Ele tem disponibilizado para cada um de nós. E nós falamos no primeiro dia sobre a palavra de Deus ser uma arma poderosa em Deus. Quando nós proclamamos a palavra, e eu vou terminar falando sobre isso, vou começar e vou terminar, a palavra é uma arma poderosíssima. Depois nós falamos da adoração, que quando adoramos, nós realmente conseguimos romper todo o nível de opressão e guerra que se levanta contra as nossas vidas. Você pode estar se sentindo muito oprimido, mas quando você se levanta em adoração, você muda o ambiente à tua volta, você muda a atmosfera, você muda as circunstâncias através da tua adoração a Deus. Amém? Semana passada eu falei sobre humilhação, sobre o quebrantamento, como eu estava falando, quando nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, nos quebrantamos diante de Deus, porque Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Amém? Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. E falamos também sobre o jejum. O jejum é uma arma poderosa em Deus para rompermos para novos patamares. O jejum é uma arma poderosa para rompermos para novos níveis. E vimos tantos exemplos bíblicos de jejum, libertando o povo de Deus e preparando o povo de Deus para novos níveis, para novos estágios, para novos patamares, para novos ciclos. E assim Deus, Ele também nos deu essa arma poderosa. E hoje nós vamos falar a respeito das armas espirituais, ou da armadura que Deus disponibilizou a todo o cristão. Amém? Há armaduras que Deus tem nos dado. Eu não sei se vocês conseguem colocar, eu tinha deixado uma imagem salva de manhã, não sei se vocês conseguem projetar essa imagem de um soldado romano. Tinha deixado ela aí, nós de manhã projetamos, ela estava aí no computador. Se vocês puderem projetar, por favor. E a primeira arma, ou a primeira parte da armadura, a primeira peça da armadura que o apóstolo Paulo fala, é o cinto da verdade. Era um cinturão que vinha desde uma parte de cima até embaixo. O cinto da verdade. Aqui está mostrando o cinto da verdade. Quem está mais ao fundo também não consegue ver. Mas essa era a armadura de um tempo, de um soldado romano. E o cinto da verdade, queridos, não é simplesmente algo que às vezes nós como cristãos dizemos: eu agora coloco o cinturão da verdade, e algo como místico. Não. A verdade, queridos, é a palavra de Deus. Se alguém quer estar seguro com o cinto da verdade, é porque ele tem a palavra de Deus. E o cinturão da verdade, ele guardava, ele ajeitava todas as demais a partes da armadura, ele segurava. Talvez hoje você nem use cinto, não tenha tanta clareza da importância de um cinto, mas pense então num carpinteiro. Um carpinteiro sabe do valor de um cinto. Ele coloca o metro, ele coloca os pregos, ele coloca o martelo, ele coloca o esquadro, ele coloca vários utensílios naquele cinto antes de ir trabalhar. E sabemos que quando nós identificamos um carpinteiro, logo vemos ele com o seu cinto. Assim, alguém que vai subir num poste de luz, ele sabe a importância de um cinto, ele coloca aquele cinto à sua volta e é a segurança dele.
Era mais ou menos assim para um soldado romano. O cinto guardava vários equipamentos, inclusive a própria espada ficava guardada no cinto, o escudo era colocado no cinto. Ou seja, tudo que nós temos como armamento está guardado na verdade, que é a palavra de Deus. Toda a armadura que nós temos disponível para nós está guardado na palavra de Deus. Então não é, como eu disse, algo místico, mas é realmente entender que é uma peça fundamental que está conectado à palavra, ao próprio Senhor Jesus. Por isso o apóstolo Paulo disse em Efésios 4, ele disse: deixem a mentira. Uma pessoa que fala mentira, que vive a mentira, jamais vai poder ajustar o cinturão da verdade sobre a sua vida. Um cristão que não anda pela verdade nunca vai estar cingido com o cinturão da verdade. Nunca vai. Estou dizendo, querido. Ou seja, o cinturão da verdade está conectado a viver a palavra, a se posicionar pela palavra, a tomar decisões pela palavra, a agir baseado no Logos de Deus. Não, mas a palavra de Deus assim eu diz, assim eu vou seguir. Por isso Paulo disse: fale cada um a verdade com o seu próximo. De novo, fale cada um a verdade com o seu próximo. A palavra diz: irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não entristeçais o Espírito de Deus. Longe de vós a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Paulo estava dizendo: larguem essas coisas enganosas e andem na verdade. Nós queremos muitas vezes resistir ao inimigo, porque a palavra diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos duas ações: sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Mas muitas vezes nós queremos resistir ao diabo, mas não nos sujeitamos a Deus, não nos sujeitamos à sua palavra. Queremos resistir ao inimigo, mas sem se sujeitar à palavra não vai funcionar. Preste bastante atenção no que eu estou te dizendo, querido. Nós só conseguimos resistir ao inimigo quando nos sujeitamos à palavra. Diga: eu só consigo me sujeitar ao inimigo. Eu só consigo resistir ao inimigo quando eu me sujeito a Deus. Amém? Então, o cinturão ele protegia, e essa perspectiva dessa cultura judaica de proteger completamente órgãos vitais e principalmente toda a região, queridos, multiplicativa. Toda essa região de reprodução humana, ela está guardada debaixo da verdade. Escuta o que eu vou te dizer agora. Aquele que anda na verdade tem um poder de multiplicação. É simbólico nesse texto, mas é verdadeiro em todas as áreas. Você quer ser alguém que prospera, alguém que multiplica, alguém que avança, alguém que forma discípulos, alguém que multiplica células, alguém que ganha almas para Jesus, alguém que prospera no teu trabalho, alguém que multiplica em todas as áreas. Ande na verdade, porque a verdade protege a tua unção de multiplicação. Muitas pessoas são dissimuladas e querem andar multiplicando e não conseguem prosperar, não conseguem multiplicar. Então a primeira parte da armadura é o cinturão da verdade. Foi a primeira que o apóstolo Paulo falou. Depois ele fala da couraça da justiça. Não sei se você consegue ver daí toda essa roupa como um colete, a couraça da justiça. E ela era feita de bronze ou de latão, e ela protegia toda o peito, protegia as costas, os pulmões, coração, protegia toda essa parte frontal e também das costas. E ainda, querido, o apóstolo Paulo ele diz em 2 Coríntios 6:7, perceba que, na palavra da verdade, no poder de Deus, com armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. A couraça da justiça é uma arma de defesa, para que quando o inimigo lançar uma flecha, tentar cravar uma espada, você fique protegido. Mas também é uma arma de ataque. Como que é uma arma de ataque? Como era feito de
de prata, como era feito de bronze, de latão, ela ficava, e quanto mais o soldado usava, mais polida ela ficava. Então às vezes, imagine, vamos dar um exemplo para você entender isso. Você está andando de carro e de repente você passa por um carro que reflete a luz do sol contrária. Por um instante, como você perde a visão, porque vem uma luz contrária, reflete. Aí você imagina um exército contra o sol, contra o sol, e o sol está batendo naquela couraça, e começa a refletir sobre o exército inimigo, ofuscar o exército inimigo. Quando você busca a justiça, querido, você cega o inimigo, você cega o teu adversário. E Jesus disse: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. E a Bíblia diz que a nossa justiça, Deus já proveu a nossa justiça, que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Somos justificados pela fé. Diga: eu sou justificado pela fé. Diga de novo: eu sou justificado pela fé. Amém? E por isso nós temos armas de defesa e ataque. Então muitas vezes o inimigo, ele quer duvidar do nosso relacionamento com Deus, mas a justificação passa por isso. Quando nós lembramos que o Senhor já nos justificou, Ele já fez justiça, porque Satanás, ele nos acusa pelos nossos erros. Satanás, ele nos acusa pelos nossos pecados, e a Bíblia diz que ele vai diante de Deus nos acusar todos os dias, mas ele não vai nos acusar pelos nossos acertos, mas pelos nossos erros. E quando o inimigo leva vantagem sobre nós, é pelos nossos erros. E muitas vezes baixamos a cabeça porque sabemos que erramos em algumas coisas, e todos nós erramos. Se não errássemos, estávamos no céu. Mas lembre que a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé no sacrifício de Jesus, porque Jesus é a nossa justiça. Ele pagou o preço pelos nossos erros, Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Não adianta eu dizer que eu uso a couraça da justiça se eu não lembro que Deus é meu Pai, porque Jesus morreu na cruz por mim e já me justificou de todo o pecado que me separava de Deus. Porque o que nos separa de Deus é o pecado. A palavra diz muitas vezes: o que separou Adão de Deus foi o pecado. O que nos separa da graça, do amor, do favor de Deus é o pecado. Mas nós precisamos lembrar, usar a couraça da justiça e dizer: só um pouquinho, inimigo, eu tenho que me defender e atacá-lo dessa forma. Só um pouquinho, porque Jesus morreu na cruz por mim, e aqueles que estão em Cristo são nova criatura, e as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Quem está em Cristo aqui se alegra, dá um brado de vitória aí, querido, te expressa aí. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem está em Cristo dá um glória a Deus. Eu gosto muito de uma frase do pastor André Valadão, que ele falou há muitos anos na gravação de um CD, e ele disse: toda vez que o diabo quiser te lembrar do teu passado, dos erros que tu tens cometido, toda vez que o diabo quer jogar na tua cara os teus pecados, lembre ele do futuro dele. Porque nós podemos ter errado no nosso passado, mas o nosso passado está justificado por Jesus e está lançado sobre a cruz. O nosso passado, diga: o meu passado está na cruz. Diga de novo: o meu passado está na cruz. Uma grande mulher de Deus chamada Kathryn Kuhlman, quando perguntavam para ela do passado dela, ela disse: eu não sei do meu passado, porque o meu passado um dia eu coloquei na cruz, e por isso eu não falo do meu passado, porque eu já estou justificado, e agora, a vida que agora eu a vivo na fé pelo Filho de Deus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Tome posse dessa armadura. Diga: Jesus já me justificou. É claro que passa pelo arrependimento, é claro que passa pela confissão. É evidente que uma pessoa que não se arrependeu e não confessou diante de Deus, não adianta querer botar a couraça da justiça, porque não vai adiantar. Uma pessoa que permanece no pecado, não adianta ela querer dizer: agora eu vou vestir a couraça da justiça, não vai adiantar nada. Mas uma pessoa que sabe que peca, se arrepende, se humilha diante de Deus, ela diz: agora eu posso botar a couraça da justiça, agora eu posso lembrar Deus
que o sangue de Jesus foi derramado por mim e que Ele me justifica. Amém? Você está entendendo? Amém? Diga glória a Deus. Aleluia. E essa justiça nos faz avançar. Essa justiça nos cuida. Essa justiça nos capacita. Essa justiça nos dá relacionamento com Deus, nos dá o nosso destino, nos dá a nossa herança, nos dá a nossa porção. Você pode dizer amém? Essa justiça nos capacita em tudo isso. O próximo que o apóstolo Paulo fala, a próxima parte, é calçar os vossos pés com a preparação do evangelho da paz. Sandálias do evangelho. Diga, sandálias do evangelho. Não é uma sandália qualquer, querido. Hoje nós falamos sandálias, é um calçado que não nos protege muito. Mas veja que, quem está conseguindo ver a imagem, desde cima havia uma caneleira de bronze ou de metal, que guardava, que protegia o soldado. Ia até os pés, guardando. Então não era só uma arma de defesa, mas também de ataque. Imagine levar um chute, uma caneleira dessa, e guardava. Então desde cima até embaixo ele estava protegido. Agora, querido, essas sandálias não eram quaisquer. Embaixo delas haviam espetos com 5, 7 centímetros, aonde muitas vezes se tornava uma arma de ataque. E sabe o que a palavra calçar vem da palavra grega upodeumai? Escute isso. Calçar vem da palavra grega upodeumai e significa atar alguma coisa com muita força debaixo do pé de alguém. Calça os teus pés, estejam firmados no evangelho da paz. E a palavra evangelho, querido, vem da palavra boas novas. Boas novas. Diga boas novas. Então ande sobre as boas novas. Pise, caminhe sobre as boas novas. Seja alguém que ande firmado nas boas novas. Nas boas novas de Jesus, nas boas novas. Evangelho significa o rei venceu. Os arautos, que eram aqueles que anunciavam, dizia: o rei venceu a batalha. E quando Jesus, querido, venceu, foi dito isso, evangelho, Jesus venceu. Essas são as boas novas que você tem que se firmar. Você pode dizer amém? E sabe o que a Bíblia diz? Em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aí, dê uma batida no chão aí, querido, bem forte aí, e diga: e o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos meus pés. Dá um brado de vitória aí, te expressa aí, querido, nessa noite. E o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Lembra que nós servimos ao príncipe da paz. Ao príncipe da paz. E a palavra paz é shalom. Essa semana estudamos na célula sobre essa palavra. É Deus vencendo o inimigo no meio do caos, nos dando graça para vencer o caos. É sermos completos, inteiros, integrais, vencer tudo que vem contra nós. Servimos ao príncipe da paz. Então, querido, nós precisamos lembrar que o evangelho, ele proclama paz, completude, bem-estar, saúde, segurança, prosperidade. O evangelho fala de avanço, fala de nós avançarmos em todas as coisas, em todas as áreas, em nossas vidas. Quem está comigo, diga amém. As sandálias do evangelho, esteja firmado sobre isso, esteja firmado sobre a rocha. Use essa parte da armadura espiritual. A próxima que o apóstolo Paulo fala é o escudo da fé. Usem o escudo da fé. Diga o escudo da fé. Diga de novo, o escudo da fé. E o escudo, ele tinha algumas características muito interessantes. O escudo, ele era feito de 6 camadas de couro. E ele ficava tão entrelaçado e tão forte como o aço. E o soldado, ele precisava constantemente, escute isso,
constantemente ele precisava fazer a manutenção do seu escudo. Todo soldado, ele precisava pegar um pano, banhar no óleo e passar no escudo. Por quê? Porque senão aquele couro ficava ressequido. E com o couro ressequido, quando viesse uma flecha do inimigo, ia terminar o escudo. O que a gente entende com isso, querido? Primeiro, todo cristão precisa estar em constante busca a Deus para ungir o escudo da fé. Como? E lembra que muitas vezes o escudo, quando não estava, isso é importante, o escudo, quando não estava sendo usado, ele também era colocado sobre o cinto da verdade. O escudo da fé, ele precisa estar respaldado sobre a palavra de Deus. Se você não está constantemente ungindo o teu escudo, te ungindo com a palavra, ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Diga comigo, a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. O que isso significa? Quando eu não escuto a pregação da palavra de Deus, eu não estou untando o meu escudo com a unção da palavra. E logo, quando eu vou enfrentar o inimigo, se ele não está untado, o que vai acontecer é que esse inimigo vai poder lançar dardos e me destruir, porque eu não consigo me defender com um escudo que não está ungido, com um escudo que não tem flexibilidade mediante a unção. Quando eu perco a unção, eu estou perdendo a capacidade de me defender. Quando eu não medito na palavra, quando eu não ando na palavra, quando eu não escuto. Por isso, querido, não é uma questão de religiosidade estar no culto, não é uma questão de religiosidade estar na célula, é uma questão de necessidade. Eu vou falar de novo, é uma questão de necessidade. Ah, mas o fulano não vai, mas o outro não vai, mas todo domingo eu pareço um religioso. Querido, religioso é quando você faz isso no automático, mas quando você entende que isso é vital para a tua vida espiritual. É vital. Você precisa estar ouvindo a palavra. Você precisa estar concentrado na palavra. Você precisa estar ungindo o teu escudo na palavra, para resistir no dia mau. Senão você não vai ter escudo para o dia mau. Aí quando vem um dardo do inimigo, você não vai ter palavra, você não vai ter escudo, você não vai ter fé para proclamar, você não vai ter fé para te defender. Lembra quando Satanás veio atacar Jesus? Como Jesus se defendeu? Com a palavra. Jesus foi tentado nas mesmas coisas que Eva, as mesmas: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. As mesmas coisas. Tu és filho de Deus, mostra que tu é, transforma as pedras em pães. E Jesus responde: a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas se você não tem a palavra, como você vai se defender? Como você vai se defender? Quem está comigo, diga amém. Quem está comigo, diga glória a Deus. Outra coisa interessante que fala conosco: antes do soldado sair para a guerra, ele mergulhava o seu escudo na água, porque o inimigo lançava flechas com fogo na ponta. E se o escudo não tivesse muito umedecido da água, aquela flecha iria fazer pegar fogo no escudo. Mas como ele estava muito umedecido, não pegava fogo. Quando que nós temos o escudo da fé? Quando estamos mergulhados na palavra. Porque a água representa a palavra de Deus. A água é um símbolo da palavra de Deus. Amém? Quem está comigo ainda diz amém. O apóstolo Paulo agora fala o capacete da salvação. E o capacete era a peça mais bela, mais adornada que o soldado usava. Veja que ali, inclusive, tem como umas penas de animais. E cada soldado trabalhava o seu capacete, como fazia marcas, colocava as iniciais do seu nome, fazia desenhos. Alguns colocavam crinas de cavalo, talvez você olhe nos filmes, né? Alguns com umas crinas de cavalo. E sabe o que Rick Renner ele fala sobre isso? Ele diz assim: a salvação é o presente mais glorioso, mais sofisticado, mais elaborado e mais adornado
que Deus lhe concedeu. Uau! A salvação é o presente mais glorioso, mais sofisticado, mais elaborado, mais adornado que Deus lhe deu. Agora, querido, demonstre essa salvação. E lembra que a palavra salvação no grego é a palavra sozo, que significa o quê? Restauração, que significa paz, que significa saúde, que significa restituição, libertação. Quem, querido, recebeu salvação tem o direito a ser livre, tem um direito a prosperar, tem um direito a ser restaurado, tem um direito a ser curado. Quem recebeu a salvação tem um direito a todas essas coisas. Você pode dizer amém? Então sabe de uma coisa, querido? Adorna esse capacete aí, meu irmão. Adorna com testemunhos, com exemplos. Adorna esse capacete. Sabe que é muito importante isso? Veja que o capacete ele descia desde o alto da cabeça até a parte do pescoço, porque alguns inimigos tinham umas machadinhas pequenas que muitas vezes decapitavam o inimigo de perto, mas esse capacete guardava e impedia. Muitas vezes Satanás ele quer menosprezar a tua salvação. A palavra capacete é a palavra perikphalaia no grego, que significa exatamente isso, uma peça da armadura que se encaixa perfeitamente na cabeça. E um dos principais objetivos do inimigo, querido, é atingir a nossa mente. Por isso que o maior campo de batalha do mundo é a nossa mente. E ele nos acusa, ele vem com mentiras, com difamações, com acusações, com culpa, com dúvidas, com tentações de todas as sortes. O inimigo vem mandando um monte de dardo contra a nossa mente. E muitas vezes ele nos acusa, ele coloca a culpa em nós e nós baixamos a cabeça como se estivéssemos tirando o capacete da salvação. A partir de hoje, você vai tomar o capacete da salvação e você vai lembrar que Jesus foi para a cruz e você vai decretar: não, o Senhor me deu um presente lindo que é a minha salvação, e junto com essa salvação eu tenho o direito de ser livre, eu tenho o direito de ser curado, eu tenho o direito de ser restaurado. Amém? Por isso Paulo disse: irmãos, tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que é puro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, e isso ocupe o vosso pensamento. Não adianta você dizer que tem o capacete da salvação, mas passa pensando em bobagem, passa se culpando. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E a espada do Espírito, diga comigo, a espada do Espírito. Diga de novo, a espada do Espírito. A espada é uma arma de ataque. Existiam 5 tipos de espada que o soldado lutava, mas aqui o apóstolo Paulo fala que é uma espada chamada machaira. Tinha 48 centímetros de comprimento, e de ambos os lados era afiada, e na ponta ela era torcida. Agora escute isso: quando a espada entrava no inimigo, geralmente o soldado torcia a espada e puxava as entranhas do inimigo para fora, destruindo o inimigo. Essa espada que o apóstolo Paulo fala. Deus te deu uma espada poderosa que chama-se Palavra de Deus. Quando o inimigo te atacar, querido, você vai defender com a tua fé, e você vai atacar com a palavra. Você vai atacar com a palavra. Quantas vezes, quem sabe, as pessoas debocham da tua fé? Sabe o que você precisa dizer, querido? Responda a palavra. As pessoas dizem: não, mas hoje todo mundo está passando por dificuldade, todo mundo realmente está suscetível a essa pandemia. Você vai levantar a tua voz e vai dizer: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Dá um glória a Deus aí. As pessoas podem dizer, e Satanás pode dizer que você é derrotado, mas a palavra diz que você é mais que vencedor em todas as coisas em Cristo Jesus. Você vai levantar a tua voz como Paulo e diz: eu sei viver em todas as circunstâncias, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece.
Quando as dificuldades vêm, você diz: elevo meus olhos para os montes, porque de lá vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não dormita e nem dorme o guarda de Israel, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sou como uma árvore plantada junto aos ribeiros, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido, e dá o seu fruto na estação certa. Libera a palavra. Libera a palavra. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo é possível ao que crê. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele se fez pobre para que eu seja rico. Toda a dívida foi cravada na cruz contra mim. Aleluia. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe de uma coisa, querido? Quando você está no dia mau, você levanta a tua voz e você proclama, e você decreta, e você estabelece. Não há problema nenhum se você precisar que o teu líder, que a gente ore por você na tua casa. Mas você precisa orar. Você é a autoridade. Você precisa tomar a autoridade que Deus te deu. Você precisa tomar a arma que Deus te deu. E você precisa chegar na tua casa e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe de uma coisa, querido? Quando a tua família é debochada da tua fé, não baixa a tua cabeça, libera uma palavra. Você tem que se humilhar diante de Deus, mas você tem que ser ousado. Você precisa ser ousado. Nós somos apostólicos, nós temos que ser ousados. Temos que ser ousados. Quando uma pessoa da tua família é debochada da tua fé, você levanta a tua voz e diz para ela: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então eu quero dizer uma coisa: tu também vai crer. Tu está louco? Não, querido, é palavra de Deus. É palavra. Você crê na palavra? Você crê na palavra? Então proclama. Eu sempre lembro de um testemunho do apóstolo René Terranova. Ele foi comprar um terno, e ele chegou na loja e o vendedor olhou para ele, perguntou: o que o senhor faz? Ele diz: eu sou pastor. E aquele vendedor começou a querer menosprezar ele, e disse: ah, como eu queria ser pastor para comprar terno caro. Ele olhou para aquele homem, levantou o seu dedo do profeta e disse para ele: tu vais ser o melhor pastor da minha equipe. Aquele homem se converteu e se tornou o principal pastor da equipe do apóstolo René. Seja ousado e libere a palavra. As pessoas escasseiam de ti, querido. Escasseiam da nossa fé. O doutor Adalto Lourenço, ele diz algo tremendo. Ele diz: precisa ter muito mais fé para ser ateu do que ser cristão. Por quê? Porque a ciência não consegue provar que Deus não existe. Por isso tem que ter muito mais fé para ser ateu e incrédulo. Muito mais para crer no Big Bang ou qualquer outra coisa. E ele criou uma teoria extraordinária. Ele disse que toda a humanidade comprova Deus. Deus é 3 e 1. Quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele está falando da sua obra, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim todas as coisas são 3. Nós falamos que quando estamos em um ambiente, tem 3 dimensões: altura, largura, profundidade. Quando falamos de uma célula, 3 partes: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Quando se fala de átomo, 3. Quando se fala da água, como ela se apresenta? Em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. O sol é energia, é calor e luz. Todas as coisas são 3, mostrando o próprio Deus. Tudo comprova Deus. E ele fala muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Deus se manifesta através da criação, através de tudo que Ele criou. Por isso, querido, não tenha medo de proclamar a tua fé. Quando você estuda a história, você vai ver. Se é algo que tem relevância na história, é a igreja. É a fé cristã. Se é algo que tem relevância, só quem não estuda história. É claro que a igreja cometeu muitos erros, muitas barbáries. É
claro que a igreja se perdeu muito por muito tempo, mas mesmo assim a igreja foi quem trouxe todo o desenvolvimento que existe na humanidade. Inclusive, se existe ciência, é porque a igreja começou a ciência. Alguns dizem, como que a teologia está entre a ciência? A pergunta é o contrário, é como a ciência está na teologia, porque foi a teologia que determinou a ciência. A primeira ciência que existiu chamou-se teologia, o estudo de Deus, e todas as demais surgiram dessa. Por isso não tenha medo de proclamar a tua fé, porque você tem evidências, e são dias de você ter mais evidências, e ninguém pode roubar a tua evidência. Use a palavra, use a palavra, use a palavra de Deus que é poderosa. Amém, querido? Poderosa, destrua o inimigo que se levanta contra a tua vida. A verdade é que eu tinha me preparado para isso ser apenas a minha introdução. Eu acho que eu vou ter que fazer a parte 4 semana que vem, e tem muita coisa boa para falar ainda. Mas você precisa fazer isso, querido. Ande na verdade, ajuste aí o cinturão da verdade, vista a couraça da justiça, tome a justiça de Deus sobre a tua vida, reivindique a justiça de Deus, busque a justiça em todas as coisas, que é o sacrifício de Jesus. Te firme sobre o evangelho da paz. Lembre, paz é shalom, é completude, é nada quebrado, é nada faltando, é nada fora do lugar. Você precisa andar o evangelho da paz, você precisa ter as boas novas de ter uma vida completa, integral, perfeita em Deus. Use o escudo da fé e seja sempre ungindo com óleo, que é a palavra, que é o Espírito Santo. A unção é o próprio Espírito Santo. Tenha uma vida com o Espírito Santo, tenha uma vida de dependência no Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo termina dizendo: orai em todo tempo no Espírito. Orai em todo tempo no Espírito. Orai em todo tempo no Espírito. A salvação, o capacete da salvação, nada pode roubar essa salvação linda que Deus te deu. Adorne essa salvação com milagres, escreva milagres e milagres de Deus. Amém? Adorne esse capacete, coloque, quem sabe, as penas desses animais que são tão lindos. Vai lá, coloca, como é que é o nome daquele animal que é tão lindo, que tem umas penas lindas demais, me fugiu? O pavão. Coloque penas de pavão aí nesse capacete, que são os milagres. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu quero viver esse evangelho, eu quero viver essa novidade de vida, eu quero viver o que tu estás vivendo. Amém ou não amém? Eu quero experimentar. E use a palavra, querido. Por isso seja um cristão baseado na palavra. Nós nos enchemos tantos nesses dias de tantas coisas, queridos. Te encha da palavra, mergulhe na palavra, libere a palavra. Amém? Ore a palavra. Eu não sei muito orar a palavra, então pega algum versículo, pega um capítulo, pega uns salmos e começa a orar sobre os salmos. Coloca o teu nome ali e vai decretando. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Levanta as tuas mãos. Ore em línguas. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Mais alto, ore em línguas. Mais alto ainda, ore em línguas. O apóstolo Paulo diz: orai em todo tempo no Espírito. Orai em todo tempo no Espírito.